turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa aula de terça-feira, ou agora aula de literatura. E na nossa aula anterior nós vimos, nós damos início ali ao capítulo do Willkommens, que é, no caso, que é bem-vindo, E aí, no caso, nós vimos ali a questão do Linus vindo para o Brasil. E aí agora nós vamos ver uma outra história que aí você vai conhecer a partir de agora. Vamos ler juntos? Outra coisa que eu quero que você se ligue, por favor, pegue o seu livro e acompanhe comigo a leitura, certo? Para que nós possamos ali ler juntos, certo? Eu sei que você está aí na sua casa, deitado, sentado, lendo aí, mas eu quero que você leia junto comigo, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura, vamos lá. Aí o nosso livro, Júlio Emílio Braz, Memórias de um País Distante. Vamos lá, continuando, capítulo aí, parte 2 do nosso capítulo. Patrícia achou muito engraçado. O menino lourinho e de grandes olhos azuis não parava de falar no aeroporto do Rio. Uma incontrolável torrente de palavras e entusiasmo. Falava e olhava para tudo e para todos. Repetia cada descoberta e, à medida que a curiosidade e o deslumbramento cresciam, mais e mais crivava o pai com perguntas que ele mal tinha tempo de responder antes que surgissem outra e mais outra. Qualquer insignificância era um verdadeiro universo de possibilidades e interesses. Bastava cruzar o caminho de ambos e as perguntas borbulhavam, incontroláveis e cada vez mais engraçadas. Os outros passageiros que os acompanhavam se entreolhavam e riam, Patrícia entre eles. Como ele falava de futebol, não importava para onde se encaminhasse, a curiosidade e as perguntas desembocavam sempre no vasto oceano de hipóteses e possibilidades de que cada brasileiro fosse um especialista em futebol, um especialista que o pai seguramente não era. Resmungos incompreensíveis, monossílabos distantes, nada além. Por mais que perguntasse e o pai se revelasse uma criatura das mais pacientes do mundo, o menino não recebia nada além de respostas vagas e das mais insatisfatórias. Patrícia imaginou que ele estivesse encantado com tudo o que via e se perguntou por que não experimentava a sensação parecida. Encontrar uma resposta convincente lhe pareceu fácil. Já estivera outras vezes no Brasil. No entanto, talvez não fosse a resposta mais adequada ou, pelo menos, não toda ela. Apanhou as 2 malas que carregava e as colocou num carrinho e em cima delas uma pequena maleta metálica onde transportava a urna com as cinzas do avô. O resto da resposta estava dentro dela, pensou, seu avô. Enquanto saía com os outros passageiros, Patrícia lembrou-se dele. Olhou de um lado para o outro. Deveria encontrar algumas pessoas, o tio-avô ou um dos seus funcionários, pelo menos alguém ligado ao partido a que pertencia, um dos tios ou primos, parte da família, e nada. Não viu nenhum rosto conhecido. Bebeu café sem pressa e olhou para uma fileira de telefones públicos que enfeitava uma das paredes do corredor que levava à agência dos Correios e ao Banco do Brasil. Por fim, levantou-se e retornou aos elevadores empurrando o carrinho, os olhos de tempos em tempos olhando para a balouçante valise metálica onde jazia o avô. Pensou nele. Enquanto marchava preguiçosamente pelos corredores vazios, olhou para a longa parede envidraçada e chegou a vê-lo, refletido nela, entre ela e aquele céu azul intenso, mas distante. O avô. Ouviu a sua voz no momento em que as portas do elevador se fecharam às suas costas. Continuou ouvindo, descendo e ouvindo. Voz arrastada, cansada, o corpo envelhecido afundando na grande poltrona que dominava a casa que dividiam há mais de 40 anos em Zurique. Nítido, poderoso, a figura maciça, apesar da extrema magreza,
e dos olhos bem fundos nas órbitas, indomáveis, mesmo não conseguindo mais esconder o avanço devastador da doença, até sobre o próprio ânimo, aquela grandiosa vontade de viver. Pior do que a doença, apenas a amargura que trouxera para os seus dias passados na escuridão da sala, abandonado às lembranças muito antigas e uma descrença surpreendente em relação a tudo, mas, principalmente, com relação a todos, a começar por aquilo que mais amava. O Brasil não tem mais jeito, minha neta. A frase soou nítida, assustadora, como se ele estivesse ao seu lado, dentro do elevador, repetindo-a. Acabou. Quanta dor, finito. Nos últimos 2 anos, não reconhecia mais e tinha absoluta certeza de que não fora apenas a doença que deixara daquele jeito. De tal maneira descrente que, numa certa manhã, não se surpreendeu ao vê-lo lançar o seu passaporte ao fogo da lareira, com lágrimas nos olhos, razão das muitas dificuldades que ela e a mãe enfrentaram para atender ao seu derradeiro pedido e enterrá-lo no Brasil. Anos terríveis em que ele não lia mais os muitos jornais e as revistas que o sobrinho e o irmão senador enviavam periodicamente, em que deixara de ver televisão ou ligar um rádio, que doara o computador para uma escola pública e os muitos livros e discos. Detestava CDs e talvez fosse o único morador vivo em toda Zurique, talvez em toda a Suíça e mesmo na Europa inteira que conservasse o que ele chamava orgulhosamente de sua radiovitrola. Não sabia onde tudo aquilo fora parar. Há muito tempo perdera importância em sua vida, ou no que restara dela, e se estendera por quase 2 tristes, solitários e melancólicos anos, trancafiado em terra estranha, prisioneiro de lembranças que, nos raros momentos em que abria a boca, se convertia num mesmo discurso infeliz e cheio de amargura, decepção. Os sonhos todos morreram, ou se tornaram tão patéticos quanto coisas como nacionalismo e amor à pátria. A pátria de todos é o dinheiro e a conveniência, o veneno que mata aos poucos todo e qualquer bom sentimento. Nem falar do irmão senador melhorava seu estado de espírito. A coerência morreu, viva a conveniência. Escrevia compulsivamente coisas que jamais enviou para lugar algum, cadernos inteiros transbordantes de amargura e decepção, de certezas sombrias acerca de um futuro que nunca se cumpriu para a terra que vivera tantos anos amando e que naqueles últimos vestígios de lucidez e existência desprezava ou procurava ignorar obstinadamente. Nunca entendeu aquela transformação, mas, mesmo assim, como o amava, aceitou e até se preocupou em guardar aqueles cadernos que a mãe insistira em queimar. Não queimaria. Naquelas páginas estava o grande e único herói que conhecera e identificava como tal, apesar de ele viver resmungando. Não sou herói coisa nenhuma. Não existem heróis. Querendo ou não, Patrícia o via como tal e guardara os cadernos. No entanto, passar aqueles 2 anos infelizes ao seu lado lhe trouxeram uma certa apatia com relação ao mundo que o avô passara tanto tempo amando e meramente 2 anos procurando esquecer. Um estranhamento, um incômodo inexplicável que não se forçava para vencer. Passaria muito pouco tempo no Brasil para ficar questionando as razões pelas quais não encontrava outra razão para estar naquele aeroporto, milhares de quilômetros longe de casa e do mundo que conhecia, a não ser a de atender ao último pedido do último exilado político do país de ser enterrado em sua pátria. Pelo menos enterrado, já que não conseguira viver nela
mesmo depois que o exílio legalmente acabara. Não esperou muito. Um pouco depois de sair do elevador, um assessor esbaforido e preocupado a encontrou. Tinha uma fotografia antiga dela numa das mãos e um maior sorriso preso nos lábios. E a conduziu para o carro que a esperava em frente ao aeroporto. Falava, desculpava-se, alegou algum acidente na Avenida Brasil. Patrícia não se importou muito e simplesmente esqueceu. Disse muitas coisas e antecipou uma agenda inteira de compromissos que sabia o avô, se não fosse um punhado de cinzas dentro de uma bela urna numa valise metálica, jamais compareceria. Não parava de falar. O homem que se apresentou como campelo e se multiplicava em toda sorte de mesuras e sorrisos antes de entrar no carro. Por favor, me enterre em qualquer lugar no Brasil e me deixe em paz. Patrícia lamentou não poder atender integralmente o último pedido do avô. Bem, então nessa parte agora nós vimos a sua vinda ao Brasil, que é a vinda de Patrícia, que ela, no caso, havia conversado com a sua mãe, que sofreram acidente antes de vir, naquela discussão que elas tiveram lá em Zurique, e aí, no caso, você observou que ela já está no Brasil e vem a lembrança do seu avô, né, de todos os seus momentos que ela teve com ele. Então, aí na próxima aula, talvez nós já possamos ver outro personagem que também faz parte. Certo, turma? Então, hoje nós vimos essa parte da história da Patrícia. Beleza? Vamos para a nossa mensagem, para nós finalizarmos? Vamos lá? Mensagem que vem de George Eliot, um romancista britânica, que diz assim: nunca é tarde demais para se ver o que você poderia ter sido. Certo? Então, é isso, turma. Vamos finalizando. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos na nossa aula agora de terça-feira. E a partir de agora nós vamos iniciar o nosso 4º bimestre. E a partir de agora também nós vamos mudar o nosso gênero. Nós trabalhamos sobre as cartas, falamos sobre as cartas formais e informais na nossa última aula. Espero que você tenha gostado aí de conhecer esse gênero. Agora, a partir de hoje, nas nossas aulas de produção de texto, nós vamos trabalhar sobre um novo gênero chamado entrevista. Vamos conhecer um pouco dele? Vamos lá. Começando a nossa aula, vamos lá. Afinal, o que é entrevista? Vamos lá. A entrevista é um gênero textual marcado pela oralidade, é resultante de um encontro entre o entrevistador e o entrevistado. Geralmente, o entrevistado ou entrevistada, como tem aí entre parênteses, tá? É uma figura que se destaca por alguma experiência de vida, por algum estudo, por um livro publicado, pelo recebimento de algum prêmio, etc. Uma entrevista pode ser veiculada em jornais, revistas, no rádio, na televisão, em sites, etc., mediante a autorização do entrevistado. Esse gênero apresenta título, introdução, perguntas e respostas. A princípio, muita gente só se liga na questão que é uma questão de reportagem, onde eu vou entrevistar alguém, onde você vai ficar ali dialogando e perguntando. Mas também há outros tipos de entrevistas. Embora eu tenha colocado a imagem ali, uma entrevista muito simples, que parece uma conversa, mas existem outros tipos de entrevistas. Outra questão, como nós vimos, ela é marcada sim pela oralidade, ou seja, você vai conversar ali com o seu entrevistado. Porém, há também a questão que você vai descrever a resposta. Se você já assistiu ali alguns jornais, você vai ver que tem muitas pessoas que estão ali segurando, entretanto, tem alguns que estão literalmente escrevendo o que a pessoa, o que o entrevistado está dizendo. Isso também faz parte, tá? Então não é descartado esse tipo. E como nas próximas aulas, nós vamos começar. Eu dei um pouco aqui da parte somente da definição.
E aí nas próximas aulas eu vou falar sobre características, vamos falar sobre tipos, estruturas, vamos ver alguns exemplos e é lógico que você vai também ter que fazer entrevistas também, você não vai ficar fora dessa não, certo? Então, a princípio vou dar somente essa questão de hoje, uma definição simples e básica para que você já possa compreender. Se alguém um dia chegar para você e perguntar o que é uma entrevista, você já pode dizer, é um gênero que é marcado pela oralidade, onde há a presença de um entrevistador e um entrevistado, e normalmente esse entrevistado, ele é uma pessoa que se destaca, pode ser num estudo, pode ser, ele foi ter uma experiência de vida, ele foi, e assim, aquilo que você acabou de ver, certo, turma? Então, a princípio, hoje nós falamos somente sobre a definição, e nas próximas aulas nós vamos começar a destrinchar aí esse gênero que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Certo, turma? Outro detalhe que eu quero que você faça, eu quero que você anote tudo isso, certo? Nossa aula de hoje nós falamos sobre a definição, então eu quero que você coloque essa definição no seu caderno. Por que, professor? Tá tão bom, já tá ali visível no YouTube, tudo pronto para mim. Ah, não, eu quero que você coloque literalmente no seu caderno. Por quê? Porque quando você escreve, isso faz com que sua memória grave o que você está escrevendo. Então, eu quero a partir de hoje, viu? E eu vou cobrar. Não pense que eu não vou cobrar aqui, eu vou cobrar. Eu quero que você anote todas, seja definição, característica, exceto os exemplos. Que exemplos vão ficar ali disponíveis. Mas tudo que tiver descrito nos slides, eu quero que você anote no seu caderno. E eu vou cobrar. Pode ter certeza que eu vou cobrar. Certo, turma? Então é isso. Vou ficar por aqui. Vamos para a mensagem para nós finalizarmos? Vamos lá. Mensagem que vem de Isaac Newton, um cientista inglês, que ele diz assim: se fui capaz de ver mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Interessante essa frase, mas isso é para você refletir. E no mais é isso, turma. Nós vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre máquinas térmicas, que está lá na página 14 e 15 do livro de vocês. Então, não esqueça de colocar na data de hoje, na página, na data de hoje, que é dia 20/10/2020, beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Acompanhe aí no slide, no livro de vocês também. Máquinas térmicas. Olha só, em nosso cotidiano é comum utilizarmos aparelhos domésticos variados, como geladeiras ou micro-ondas, ou diversos tipos de veículos, como carro ou ônibus. Mas o que esses dispositivos têm em comum? Olha só, a energia na forma de calor, ela foi amplamente empregada pelo ser humano para obter conforto e comodidade. Quando se descobriu como transformar parcialmente o calor em energia mecânica, desenvolveram-se as máquinas térmicas. Bom, ou seja, máquina térmica ela é um dispositivo que transforma a energia em forma de calor em energia mecânica. Existem diversas modalidades de energia. A energia mecânica está relacionada com o movimento, com a diferença de altura e com a deformação de molas. Vamos lá, o próximo slide. Aqui temos a fotografia que retrata uma máquina a vapor e sua primeira viagem com passageiros em 1831. Então aqui ele está usando a fonte ali do calor, do vapor, para se movimentar, ou seja, de uma energia térmica, o calor, ele teve energia mecânica para se movimentar. E agora a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Olha só, o advento da Revolução Industrial, ele marca uma época de grande mudança no processo de produção de bens de consumo, que antes eram produzidos pelos artesãos. Por volta do século XVIII surgiram as fábricas e com elas as máquinas a vapor, as térmicas, que eram inicialmente utilizadas na forma manual. Os produtos passaram a ser fabricados em larga escala, diferentemente do que ocorria com os produtos artesanais,
aumentando a oferta e diminuindo o custo de bens de consumo. As fábricas demandavam muita mão de obra que abrangia homens, mulheres e até mesmo crianças que se deslocavam do campo para as cidades em busca de melhores salários. Ou seja, a Revolução Industrial está falando aqui sobre as máquinas térmicas, a importância, né, quando isso veio e trouxe muitas oportunidades de emprego. Foi aí que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, lotaram as cidades, por causa ali, porque começou a trabalhar com a máquina a vapor. Começaram a ter essa utilidade. Então, muitos que eram por artesão, que tinha produção baixa, começou a ter uma produção maior e isso ajudava, né, pela demanda dos produtos. Tá bom? Olha só, a Revolução Industrial. Na economia, considera-se que existiram 4 grandes revoluções industriais para chegarmos ao estágio atual. As primeiras máquinas eram movidas por processos hidráulicos, ou seja, pela água. Em seguida, passam a ser empregadas as máquinas a vapor. Temos aqui uma imagem, ó. Com o uso do vapor e posteriormente da energia elétrica, a vida no século XIX obteve inúmeros avanços nos transportes e nos meios de produção. Então, com esse avanço da máquina a vapor, a máquina térmica, existiu avanço, né? As pessoas pudessem se transportar mais, né? E o meio de produção melhorou bastante, né? Como eu falei para vocês, a fábrica tomou espaço, tirou assim o espaço ali dos artesãos e também deu muito emprego para muita gente. Aqui, olha só, as 4 revoluções industriais. A primeira, em 1800, também está no livro de vocês essa imagem, gente. Ó, a primeira revolução industrial teve início na segunda metade do século XVIII, começando na Inglaterra. O movimento de substituição do trabalho humano pelo uso de máquinas a vapor chegou à Europa Ocidental e aos Estados Unidos, culminando em um aumento significativo da produção de bens de consumo, no deslocamento das pessoas de áreas rurais para as cidades e no crescimento urbano desenfreado. Ou seja, foi gigantesco aqui a transposição dessas pessoas do rural para as cidades, tá bom? E como eu falei para vocês, houve a substituição dos artesãos, das pessoas, do trabalho humano, para o uso de máquinas a vapor. Por quê? Isso era mais fácil ter em pouco tempo o produto e em grande quantidade. A segunda revolução industrial começou na segunda metade do século XIX e caracterizou-se principalmente pelo uso do petróleo, do aço e da eletricidade, com o aprimoramento das tecnologias da primeira revolução, alcançando a Ásia e a América, ampliou o uso das máquinas a vapor e levou ao crescimento das estradas de ferro, assim como o barateamento do aço e ao emprego dos derivados do petróleo e da energia elétrica. Isso aqui em 1900, tá? Que é a segunda revolução industrial. Vamos lá para a terceira. A terceira está mais perto, né? A terceira revolução industrial nos anos de 2000, também conhecida como revolução digital. Teve seu início durante a década de 1970 e caracteriza-se pela passagem da eletrônica analógica para a eletrônica digital, com o desenvolvimento da informática, o uso de circuitos eletrônicos integrados e o surgimento de difusão e de internet. Isso aqui, gente, na era de 2000, porque pode ver, né, as pessoas que nasceram muito mais, nossos avós, né, não tiveram isso, então eles têm bastante dificuldade de manusear um equipamento desse, um computador. Então a gente tem que ter até certa paciência para trabalhar com eles. Mas é isso. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, corresponde ao momento pelo qual estamos passando nesse novo milênio. Caracteriza-se principalmente pelo avanço do monitoramento à distância e pelo emprego de sistemas automatizados e conectados. Aqui surge a inteligência artificial e o uso de dados desse sistema para gerenciamento de produção, culminando em novas profissões ligadas à tecnologia. Então, para vocês verem como que está acontecendo a evolução, o mundo hoje está digital. Hoje temos até aula EAD, está tudo mudando, tudo evoluindo.
E aí a gente vai falar um pouco de ciclos termodinâmicos. Como a gente está falando sobre as máquinas térmicas elas funcionam em um ciclo termodinâmico que se caracteriza por uma série de transformações de energia produzidas em um sistema. O que é o sistema? O sistema é estabelecido por uma região delimitada, que é o volume, que apresenta uma fronteira que o separa de sua vizinhança, como a imagem que está aí no livro de vocês. Mas a gente vai explicar melhor nos próximos slides sobre isso. O funcionamento de máquinas térmicas. As máquinas térmicas ela integram o sistema termodinâmico no qual realiza a conversão de energia térmica, que é o calor, em energia mecânica. O funcionamento dessas máquinas envolve as seguintes etapas. Primeiro, a máquina recebe energia térmica de uma fonte quente, vai receber ali o calor. Parte dessa energia térmica é transformada em energia mecânica. Vai ser transformada e essa máquina vai conseguir se movimentar. 3. A energia térmica que não é utilizada é descartada para o ambiente, sendo chamada de fonte fria. Vamos ver aqui outro fluxograma. A ilustração representa um esquema das etapas do funcionamento de uma máquina. Primeiro, ele vai fornecer energia térmica, a fonte quente vai vir, aí a máquina térmica ela vai transformar essa energia em energia mecânica, ou seja, vai se movimentar e depois transfere essa energia térmica para a fonte fria. Vamos ver o próximo slide que vai ser melhor para vocês entenderem. Olha só, a energia mecânica ela é utilizada para se mover, como eu falei antes para vocês. E isso acontece geralmente por um pistão, né? Esse movimento do pistão é chamado de trabalho mecânico e é simbolizado pela letra grega tal. A ilustração a seguir representa o esquema de uma máquina a vapor que funciona em ciclos. Temos aqui a imagem que também está aí no livro de vocês. A gente está vendo uma caldeira ali, temos a água que está sendo esquentada. Aí vamos seguindo aqui pela seta, olhando no slide aí. Essa água ela vai ser esquentada, ela vai entrar em estado de vapor ali. Isso vai chegar lá no pistão e ali vai ter o trabalho realizado e vai acontecer que ele vai transformar essa energia, que é energia térmica, em energia mecânica. Ali vai ter o trabalho realizado. Depois disso, ele conseguiu enviar a informação ali para essa roda se movimentar. Depois o que sobrou, né, vai voltar ali pelo condensador e esse vapor ele vai resfriar e esse líquido vai voltar ali pro campo de antes, que era ali a água. Então isso aqui é um esquema de como que acontece a transformação da energia, da energia térmica para a energia mecânica. Então, com isso, observou-se que pôde haver um movimento da roda através do esquentamento da água aqui, ó. O vapor, depois veio a válvula de entrada do pistão, transformou, conseguiu se movimentar, resfriou de novo e voltou para lá. Que é um esquema para vocês entenderem melhor como que acontece essa transformação, tá certo? Bom, no funcionamento de uma máquina térmica a vapor, a fonte quente vaporiza água por meio do calor fornecido pelo forno. O vapor movimenta-se, transformando parte da energia térmica em energia mecânica ao movimentar o pistão, realizando o trabalho. Finalmente, o fluido resfriado retorna à caldeira. Isso aqui foi o que ele falou ali no esquema anterior. E o rendimento da máquina térmica ela nunca é 100%, né? Porque não existe máquina térmica com rendimento de 100%, pois parte do calor fornecido pela fonte quente é perdido na fonte fria, ou seja, nenhuma máquina térmica consegue transformar todo o calor absorvido em trabalho. Não consegue transformar em trabalho na energia mecânica, porque volta ali para a fonte fria. Correto? E depois dessa explicação, temos exercício, tá? Temos ali do livro didático, página 12 e 13, e do livro de atividades, a página 16, 17, 18 e 19. Então façam isso hoje, porque amanhã eu vou estar corrigindo do livro didático e depois amanhã a gente vai estar corrigindo do livro de atividades, para não acumular atividade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre nos plantões, estamos aí para isso, beleza? Então por hoje é só, obrigado pela atenção e até mais. Tchau!
educação física. Mais uma aula teórica para vocês. O quê? Futebol. 7º ano lá. Futebol de campo. Sempre vou relembrar um pouco da história do futebol de campo, que começou em que ano? 1895, pelas mãos dos ingleses, tá bom? Não esqueçam disso, tá? A primeira bola de futebol, né, foi trazida para o país em 1994 pelo paulista Charles William. O registro mais antigo sobre o futebol praticado no Brasil foi em que? 1875, na cidade de Curitiba. Charles William foi um dos responsáveis pelas primeiras partidas de futebol no Brasil. E o primeiro clube de futebol no Brasil foi pelo quê? Colônia de ingleses, imigrantes, ok? Que foi trazido aí para poder fazer essa atividade. E qual é o clube mais antigo? Fica onde? No Rio Grande do Sul, que é chamado Esporte Clube Rio Grande, ok? Trazendo a imagem um pouco da qualidade, né, do futebol, um pouco da regra, que é dividido em 2 tempos de 45 minutos, e falando sobre o árbitro, né, que é o cara do jogo, ele que conduz o jogo, ele dita as regras do jogo para poder fazer uma boa partida, tá? Todos os jogadores. E as regras básicas são delimitadas o quê? Quem manda é a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, beleza? A FIFA. Aí eu vou falando sobre a FIFA aqui, que é a Federação Internacional de Futebol. Tá, fica onde? O presidente é Gianni Infantino, fundado em 21 de maio de 1904, tá? Em Paris, na França. A sede fica onde? Em Zurique, na Suíça. Tá ok? E a equipe é o quê? 103, tem numeração da equipe, nome da rua e tudo mais, então você está sabendo. E aqui a gente vem trazendo um pouco da história. Pelé, Garrincha e a bola da época, tá? Pesada, dura. E aqui eu trago 2 imagens para poder você diferenciar um pouco, né? No ano de 1884, Charles William trouxe da Inglaterra a primeira bola a rolar nos campos de futebol brasileiro. A matéria-prima era usada de origem animal. As bolas eram feitas com couro, curtido, tá? O famoso capotão. Olha aí, pode ver o couro costurado. E a câmera já era uma bexiga de boi. Bem interessante, né? E hoje você vê que uma bola a tecnologia mudou bastante, tá beleza? Na próxima aula, o professor passa mais fundamentos sobre a história do futebol para vocês. Valeu, galerinha!